Fala pessoal, boa noite, moçada. Boa noite. Sexta-feira braba, hein? Você tá doido? Estuda aqui estudando. Deixa eu travar aqui, que depois eu vou... Agora sim, ó. Comecei a gravar. Moçada, vou tentar ser direto e quero que vocês realmente me parem se vocês não estiverem entendendo. O assunto da nossa aula hoje, o meu objetivo com vocês, é ensinar a fazer o dimensionamento dos eletrodutos, tá? Revisando, o que é um eletroduto, pessoal? Eletroduto é esse cara aqui, ó. Aqui tá os projetos de vocês. Deixa eu abrir um aqui, que eu estava corrigindo os trabalhos. Eu quero pegar um modelo aqui só para a gente poder ver o que é o eletroduto. Espera aí. Aqui, tudo de elétrica, material 2021. Vamos pegar aqui eletricidade terceiro semestre, projeto. Queria pegar um projeto que eu já tinha pronto aqui. Modelo de planta pronta. É isso, esse aqui, ó. Para quem não lembra, os eletrodutos, pessoal, são essas linhas em formato de arco que vocês estão vendo aqui, ó. Aqui, ó. Essa linha é um eletroduto, essa outra linha é um eletroduto, essa outra linha aqui é um eletroduto. Revisando, a palavra eletroduto quer dizer tubo, e dentro desse tubo vão passar fios, tá? Então, se vocês observarem aqui, ó, aqui está o meu quadro, o quadro parcial. Desse quadro saiu um eletroduto que eu estou levando para cá, levei para cá, trouxe para cá, para cá, para cá. Tá vendo? Eu estou distribuindo nessa casa toda, a partir desse quadro. E para vocês terem noção, esse quadro ele está saindo com uma quantidade, olha aqui pessoal, de 1, 2, 3, 3 circuitos. Então, esses fios, eles estão passando dentro dessa tubulação. Essa tubulação é o nosso eletroduto. E se eu tenho muitos circuitos, eu preciso de um tubo maior. Se eu tenho poucos circuitos, eu preciso de um tubo menor. Então, conclusão, eu preciso dimensionar eletroduto. Eu preciso dizer, esse eletroduto vai ser de 15 milímetros, vai ser de 20. Do mesmo jeito que a gente, o ano passado, começou a ter uma breve noção do que era dimensionar, por exemplo, uma tubulação de água. Esse tubo é de 20, é de 30, é de 40 milímetros. A mesma coisa vocês vão fazer para os eletrodutos, onde estarão passando os fios. Tá bom? Então, vamos seguir a norma aqui, ó. Se estiver muito rápido, vocês me falam, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês o resumo nesse slide. Eu tentei ser o mais direto no slide para a gente não perder tempo. Quando eu falo em eletroduto, são esses tubos aqui, ó, que eu mostrei para vocês que estão passando os fios. No mercado, hoje, quando você faz um projeto elétrico, você precisa fazer o quantitativo. O quantitativo é o que a gente fala, o orçamento da obra. E no orçamento da obra, eu tenho que dizer qual que é o milímetro desse meu eletroduto. Então, repara comigo aqui que eu tenho eletrodutos com 15 milímetros, com 20 milímetros, com 25. Quanto maior for o meu tubo, maior será. Quanto mais fio tiver o meu tubo, maior vai ser a tubulação. Então, maior será esses milímetros aqui. Tá bom? Então, eu já coloquei para vocês assim as opções que existem no mercado. A gente normalmente fala 15 milímetros, 20 milímetros, mas quando você vai discutir isso com um engenheiro civil, com um eletricista, um cara mais da área, ele fala meia polegada, 3/4 de polegada, 1 polegada, e aqui eu tenho o correspondente de cada um deles, tá bom? Fechou? Então vamos para o próximo passo, ó. A pergunta que não quer calar. Por que eu preciso, pessoal, de um eletroduto? Qual que é a vantagem de um eletroduto numa obra? Por que eu não posso só passar os fios? Primeiro ponto, porque os eletroduto, ele passa dentro de uma parede, ele passa dentro de um bloco, então ele precisa de uma proteção ali, senão ele estraga fácil. Mas aí você está aí na sua casa, tá falando, professor, mas o fio já não tem aquela proteção de plástico em volta dele? Tem. Mas aquela proteção, pessoal, ela ainda não é suficiente, eu preciso de uma proteção um pouco melhor. E a proteção que eu posso utilizar é esse eletroduto. Então, ele serve como uma proteção mecânica. Vamos colocar isso aqui.
Ele serve contra ataques do meio ambiente. Então, por exemplo, se eu não coloco o eletroduto e tem algum fungo, alguma coisa na parede, algum bicho, alguma coisa, ele pode corroer aquilo lá. Então, o eletroduto é uma proteção, principalmente contra a corrosão, que é ocasionada pela água, tá? Para que ela não chegue no fio. E ela ajuda também caso tenha um risco de incêndio, porque se incendiar, ela vai pegar primeiro no eletroduto para depois pegar no fio. Então, esses tubos onde passam as fiações são importantes para proteger a minha fiação de corrosão, do meio ambiente, de algum fungo que tiver alguma coisa e perigo de incêndio. Fechou? E aí, pessoal, agora presta atenção também aí, ó, perguntinha muito básica de concurso público, que é a seguinte: os eletrodutos, eu não posso dimensionar ele para que ele fique lotado. Se ele não tiver uma ventilação dentro dele, o risco de incêndio, o problema que pode ser ocasionado é muito maior. Então, quando vocês forem fazer o dimensionamento de um eletroduto, ele diz o seguinte, que ele tem que ter 40% de ocupação. Olha o desenho aqui, ó. Aqui, 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 aqui são os fios. E essa outra parte que vocês estão observando aqui, ó, 60% é de área vazia. Então, só para a gente relembrar aqui, ó, isso tudo aqui que é vazio representa 60% e o outro 40%. Então, grava isso, pessoal. Não esqueça jamais. Eletroduto pode ser inteirinho lotado de fio? Não. Eu posso dimensionar olho? Também não. Eu tenho que ter uma quantidade de fios que ocupe apenas 40%. Se eu colocar ele ocupar 60%, o que eu preciso fazer? Aumentar o diâmetro para que ele caiba e sobre esse espaço de 60%, tá bom? Isso acontece na prática, pessoal? Não acontece, tá? Muitas pessoas não olham tanto para esses detalhes que a norma dá, mas é importante. Isso aqui é um trabalho bem feito, um projeto de qualidade. Você tem que seguir o que está colocado aqui. Fechou? Agora eu vou ensinar vocês a fazerem um roteiro do dimensionamento. Moçada, até aí, primeira parte da aula. O que é um eletroduto? Por que eu tenho que deixar uma área livre dentro dele? E qual que é a importância desse eletroduto onde vai passar os fios? Tá tranquilo para todo mundo aí? Sim. Beleza, o Felipe, tranquilo? Pedro, Cário, ótimo. Eduardo, vamos lá então. Vamos para o dimensionamento, então. Vamos descer a porrada aqui. Como que vocês vão fazer o dimensionamento? Pessoal, ó, presta atenção num detalhe aqui. Eu vou interromper aqui. Eu vou colocar lá no AutoCAD e vocês vão prestar atenção aqui, ó. Isso daqui é um eletroduto, ó. Vou colocar ele aqui para vocês. Cadê aqui, ó? Home. Vou colocar ele de um amarelo aqui, só para você enxergar. Isso aqui é um eletroduto que está saindo do quadro aqui, ó, do meu quadro parcial, e ele está indo direto aqui, ó, para essa minha TUI, que é de 1800 VA, que deve ser algum ar-condicionado. Beleza, aqui fechou. Esse eletroduto, ele pode ter 20 milímetros, 25, é isso que a gente vai aprender a dimensionar agora. Agora, observa esse outro eletroduto aqui, ó. Esse outro eletroduto, ó, ele está saindo daqui e está abastecendo toda a minha casa. Então, 1, 2, 3. Está aqui, ó. 4, 5, 6. Está indo para tudo, estão vendo? Estão percebendo isso? Se esse eletroduto, pessoal, sair com um diâmetro de 25, presta atenção num detalhe. Ele vai ter que percorrer a casa toda com 25. Ele tem que chegar aqui no final, ó. Quando ele chegar aqui e for abastecer, mesmo que aqui tenha pouco fio, ele vai chegar com 25. Eu não vou chegar no meio do caminho, ó. Tá saindo lá 4 fios. Aí chega lá no meio, eu já abasteci um local, estou indo com 3, estou indo com 2. Eu não vou diminuir o eletroduto no caminho. Se eu sair com 32, a casa inteira é com 32, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe. Isso, pessoal, por 2 motivos. Vamos lá, então. Quem pode me falar quais os 2 motivos? Se eu saio com um diâmetro grande,
Mesmo que lá no final dê para colocar um diâmetro menor, eu tenho que manter aquele eletroduto que está em sequência no mesmo diâmetro. Quem me arrisca dizer o porquê isso tem que acontecer? Que não dá para fazer emenda no eletroduto? Não é isso, Eduardo. Muito bom. Não dá para eu fazer emenda. Não dá para eu pegar no meio do eletroduto e fazer emenda. Mas alguém arrisca mais algum palpite a isso? O Eduardo já soltou um. Vamos, moçada, desanima não. Eu sei que vocês estão doidos aí para falar. Larga a namorada de lado aí um pouquinho. Quantidade de fios? Não. Pessoal, uma coisa simples, então. Vou falar a resposta para vocês. Por causa da execução em obra. Não dá para eu chegar numa execução de obra, falar lá para o pedreiro, para o engenheiro, não, para o engenheiro não, para o eletricista, o pedreiro que está fazendo a obra, falar para o cara, ó, até a sala você me põe um de 32, da sala para o quarto você me põe um de 25, do quarto para o banheiro você me joga um de 20. Primeiro, que eu não vou ter emenda para isso, e segundo, que não tem como, você tem que olhar para o cara e falar, ó, esse eletroduto é tanto, vai abastecer tudo. Então, o que eu estou dizendo para vocês aqui, pessoal, é o seguinte, vocês vão olhar apenas o que está saindo do quadro, ó, repito para vocês, para dimensionar eletroduto, você não precisa olhar todos os eletrodutos aqui, ó. Você vai vir aqui no quadro, você vai procurar o seu quadro, que é esse camarada aqui, e vai olhar só para esse fio que está saindo dele, ó. Aqui, viu? Aí você faz o seguinte, você anota quantos circuitos você tem saindo aqui, ó. Circuito 1, circuito 2, circuito 3. Então, nesse meu exemplo, eu vou dimensionar para 3 circuitos. Repito, eu procuro o meu quadro parcial, procuro o eletroduto que está saindo dele, vejo quantos circuitos eu tenho e eu vou dimensioná-lo para essa quantidade de circuitos. Olha aqui agora, ó. Esse outro aqui que está saindo, ó, só tem um circuito. Então, na vida real, a pessoa ela nem perde tempo dimensionando, ela já sabe qual que vai ser o valor aqui. Tá bom? Vou interromper aqui e agora eu vou vir para cá com vocês. Então, vamos supor, ó, eu vou fazer 2 exemplos nessa aula com vocês, pessoal. Suponham comigo o seguinte. Aqui, peraí, aqui, pronto. Que você foi lá no seu quadro está aqui. Ó, aqui está o seu quadro. Aí você procurou pelo eletroduto que estava saindo. Aí você verificou que nesse eletroduto sai o circuito 1, sai o circuito 2 e sai o circuito 3. Legal. Você observou também que o circuito 1, eu coloquei um exemplo, pessoal, um pouco diferente do que acontece em residência. Esse exemplo é para mais para uma área industrial. Só para mostrar para vocês o que acontece. No circuito 1, você tem 2 fases e um terra. Em que situação que eu tenho 2 fases e um terra? Quando eu tenho uma ligação 220, no caso do chuveiro. Nesse outro caso aqui, eu tenho fase, tenho neutro e tenho terra. Tá? Isso aqui é para a área industrial, onde vocês não vai aparecer isso. Tá bom? Mas eu coloquei aqui para a gente poder ver o tanto de fio que está saindo no circuito 2. E no circuito 3 é um circuito simples de iluminação, vocês percebem que não tem o fio terra, eu tenho apenas uma fase e um neutro. Tá? Isso aqui é de iluminação. E aí, pessoal, o primeiro passo que vocês vão fazer é anotar isso. Só que lembra de um detalhe, eu quero saber se vocês lembram disso. Vocês ainda não fizeram, não tem como começar o exercício sem fazer isso. Vou parar aqui a videoaula. Vocês lembram que eu ensinei para vocês algumas aulas atrás que quando eu tenho um ponto de iluminação, o meu fio ele tem no mínimo 1,5 milímetro quadrado, a bitola dele. Quando é uma tomada de uso geral, ele tem no mínimo 2,5 milímetro quadrado, mas isso é o mínimo dele. E aí a gente usou uma tabela que era B1, 2. Tenta só lembrar aí comigo. E naquela tabela a gente fez todo o dimensionamento da bitola de fio.
Então, sem essa parte do dimensionamento, vocês não podem chegar onde eu estou. Tá combinado, rapaziada? Tranquilo aí? Beleza. Então, ó, vamos lá. Eu vou voltar aqui. Vamos supor que você já fez essa parte. Você já achou quanto que ele tem de cada milímetro quadrado. Então, você sabe que aqui são 4 milímetros quadrados. E uma coisa, pessoal. Se o seu fase é 4 milímetros quadrados, o seu terra é 4, o seu neutro é 4. Se lá naquele dimensionamento da aula anterior você encontrou 2,5, o neutro é 2,5, o terra 2,5. Mais uma. Se no dimensionamento do chuveiro, que é o fase, você encontrou 6 milímetros quadrados, todos os outros fios desse circuito também tem que ter 6 milímetros quadrados, tá bom? Então aqui eu tenho circuito 1, 4 milímetros quadrados, circuito 2, 6 milímetros quadrados, circuito 3, 2,5 milímetro quadrado. Então, essa primeira coisa, olha o que eu fiz aqui. Eu peguei a quantidade de fios, coloquei aqui. Depois eu peguei a outra quantidade de fios, ó, e coloquei aqui. Depois eu peguei do circuito 3 e coloquei para cá também. E aí, pessoal, eu somei, ó. Conta comigo. 1, 2, 3. Eu tenho 3 fios aqui de 4 milímetros quadrados. Olha aqui de novo, ó. Olha aqui onde eu estou com a seta de azul. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Perceberam? Contaram comigo? Eu tenho 5. Então, aqui eu tenho 5 fios de 6 milímetros quadrados. E no último aqui eu tenho 2 fios de 2,5 milímetro quadrado. Então, o primeiro passo, vou fazer só um exemplo com vocês hoje. Basta você somar os fios que estão saindo do circuito e acabou. Sucesso. Agora vamos lá. Aí depois, pessoal, que vocês somaram, vocês vão usar essa tabela aqui, ó. É a tabela mais atualizada que a gente está tendo de fornecedor de eletroduto. Agora, ó, presta atenção numa coisa. Eu quero falar muito de questão de vida real com vocês. O eletroduto, pessoal, ele pode ser um plástico mais grosso, ele pode ser um plástico mais fino, tudo isso altera o diâmetro dele. Então, você vai buscar na internet pelo fornecedor, tá? Fornecedor de eletroduto, ele vai te dar essa tabela. Eu estou te apresentando aqui uma tabela que é uma das mais utilizadas, que são esses 2 fornecedores aqui, ó. Dá uma olhada aqui, só para vocês entenderem. Que é esse cara aqui, ó. Pirastic Anti-Flam e Pirastic Flex Anti-Flam. São 2 fornecedores e eu coloquei a tabela deles aqui, ó. É claro que se você for trabalhar com outro fornecedor e o material dele for maior, mais fino, mais grosso, você altera o diâmetro. Então, o que você precisa fazer? Você vai ver aqui, ó. 2,5 milímetros quadrado, 4 milímetros quadrado e 6 milímetros quadrado. Eu tenho fio de 2,5, eu tenho fio de 4 e eu tenho fio de 6. Aí eu vou vir aqui e vou procurar, ó, 2,5, 4 e 6. Se eu tivesse fio de 1,5, eu estaria pegando aqui, ó. Tá? Professor, por que você só pegou as 2 primeiras colunas? Porque eu escolhi esse fabricante aqui, ó. Se você estivesse trabalhando com esse cara aqui, ó, você estaria pegando isso aqui. Esse e esse. Vocês estão percebendo que dá diferença? Agora, vamos interpretar essa tabela aqui rapidinho comigo, ó. Aqui, esse 3,4 e aqui eu tenho 3,7. O que significa esse 3,4 e esse 3,7? Que esse fornecedor, ele tem eletrodutos de um plástico mais fino, com diâmetro de 3,4, tá? Na verdade, não é o eletroduto, é o fio. O meu fio tem 3,4 e o meu fio tem 3,7 milímetros, tá? O que significa isso? Olha aqui em cima só para vocês verem, ó. Esse fio aqui que eu estou marcando para vocês, ele tem uma borracha em volta dele. Essa borracha, ela pode ser tanto mais fina quanto mais grossa. Então, se eu tenho um fio que o cobre dele lá dentro é de 2,5 milímetros quadrado, que a bitola dele é de 2,5,
ele terá um diâmetro. O que que é o diâmetro? O diâmetro é essa parte aqui, ó. Isso é o diâmetro. Isso é o diâmetro. Ele terá um diâmetro ou de 3,4 ou de 3,7. Se o meu fio for de 4 milímetros quadrados, a bitola dele for de 4, ele vai ter um diâmetro de 3,9 ou de 4,2. Se for de 6, de 4,4 ou 4,8. Tá bom? Mas o que me interessa aqui, pessoal, é isso aqui, ó. Vamos supor que o fio que eu comprei do meu fornecedor, de uma bitola de 2,5, tem 3,4 milímetros. Então, a área de cada um deles será de 9,1, ó. Vamos supor, mais um exemplo, que eu pedi um fio de 4 milímetros quadrados lá no fornecedor, tá aqui. E ele me enviou um fio um pouco mais fraco, mais vagabundo, com um diâmetro de 3,9. Esse fio de diâmetro de 3,9 me dá, ó, diâmetro aqui, me dá uma área de bitola 11,9 milímetros quadrados total, tá bom? Então eu tenho a seção nominal dele, qual que é a área total do meu fio, junto com o plástico. E a mesma coisa aqui, ó. Se o diâmetro for de 4,4, eu tenho 15,2, tá? Então, esses 6 milímetros quadrados é o cobre que está lá dentro. O 4,4 que vocês estão vendo é o diâmetro com aquele plástico, aquela borracha protetora. E o 15,2 será a área total dele. Pessoal, vocês não precisariam dessa tabela, tá? Vocês poderiam usar aquela fórmula que a gente aprendeu o ano passado, que é πd2/4, para achar a área de uma circunferência. Mas é que essa tabela é uma tabela prática, ela é mais fácil de eu manipular do que ficar fazendo πd2/4, achando a área da circunferência, tá bom? Vamos lá então. Gente, vocês vão falando aí, vocês não estiverem entendendo. E aí, olha o que eu fiz, ó. Olha aqui comigo, eu tenho... Deixa eu ver qual fio eu coloquei primeiro. Eu coloquei o fio de 2,5. Olha aqui quantos fios de 2,5 eu tenho. Ó. 2,5, eu tenho 2 fios. Tá bom? Então, o que eu fiz? Eu vi que os fios de 2,5 têm uma área de 9,1 e eu multipliquei isso aqui por 2, ó, porque são 2 fios. Facinho, vocês viram? Simples. Olha lá em cima quantos fios de 4 milímetros quadrados eu tenho. 4 milímetros quadrados, eu tenho 3 fios. Então, eu vou vir aqui na tabela. Os de 4 milímetros quadrados desse fabricante me dá uma área de 11,9 milímetros quadrados. Ó. Então, tá aqui. Como eu tenho 3 fios, eu peguei e multipliquei ele por 3. E a mesma coisa no último aqui, ó, que vocês vão ver, que é esse de 6 milímetros quadrados. O de 6 milímetros quadrados, pessoal, eu tenho 5 fios. Então, o que eu faço? Eu pego isso e multiplico por 5, ó, que foi o valor que eu peguei aqui na tabela. E aí eu vou somar tudo isso daqui e o meu resultado será 129,9 milímetros quadrados. Eu vou arredondar isso para 130. O que significa esse resultado 130 milímetros quadrados? Significa que eu preciso ter um eletroduto, ó, um eletroduto que vai passar o circuito 1, se passar o circuito 1, o circuito 2 e o circuito 3, que foi o exemplo que eu dei, esses 3 circuitos com aquela quantidade de fios vai precisar de 130 milímetros quadrados. Só que lembra que ele tem 60% ainda de área livre, tá bom? Então eu não posso falar ainda, eu não posso fechar qual é o diâmetro dele. E aí, pessoal, você só precisa de 2 passos aqui. Olha o segundo passo. Espera aí que eu não compartilhei a tela. Aqui. Olha o segundo passo agora. Aqui, ó, observe que eu necessito de 40% de área, de 60% de área livre. Só pode ser ocupado 40%. Então aí, depois que vocês encontraram esse resultado aqui, ó, como vocês querem 40% de área livre, vocês vão vir aqui, ó.
Nesse espaço que eu estou mexendo aqui, ó, vou colocar a seta, ó. Olha aqui a última coluna. E aí vocês vão vir nessa última coluna aqui. Ó. E vão procurar por um valor que seja maior do que esse resultado aqui, ó. 129,9. Se eu vier aqui, ó, 50 ainda não dá 129. 81 não dá 129. O próximo é o 138,6 e o meu resultado é 25 milímetros. Conclusão. Para esse circuito que eu montei para vocês, eu preciso comprar um eletroduto de 25 milímetros, tá bom? Só isso, pessoal. Aqui ele continua, tem outras tabelas, mas é para o outro exemplo, ó. Esse daqui, pessoal, se eu estiver usando o PVC, viu? Ó, tem que olhar isso aqui na tabela. Eu estou trabalhando com PVC rígido. Se o meu eletroduto for um eletroduto de aço, aí você vai usar essa tabela aqui. Mas tudo isso vem marcado no fabricante. Se ele fosse de aço, ó, também dá certo aqui, ó, 138, também dá certo o de 25 milímetros. Moçada, é assim que a gente dimensiona. Então vamos lá, eu vou passar um exercício só para vocês me entregar hoje. Até aí tá tranquilo? Vocês entenderam o que eu faço? Olha eletroduto, quantidade de fios, vai para a tabela, soma tudo e vai. São 2 passos. Então, para a gente fechar essa primeira parte, depois vocês vão pegar aqui no trabalho de vocês, ó. Vocês vão pegar esse eletroduto que está saindo aqui e vão marcar que ele tem um diâmetro aqui de 25. Só isso para fechar o trabalho. Era a última coisa que faltava para nós. Pessoal, eu vou deixar aqui o símbolo para você conseguir colocar o sinal de diâmetro no AutoCAD. Você vai vir aqui em Annotate, ó, e vai clicar em texto, tá? Igual você escreve um texto. Eu pus o símbolo aqui em cima. Aí você põe, abre aqui, ó. Para você fazer aparecer o sinal do diâmetro, você coloca porcentagem, porcentagem, tá? Não tem aquele ponto não. E o C. Aí ele aparece o símbolo do diâmetro, ó, porcentagem, porcentagem e o C de cachorro. E aí você escreve 25 milímetros. Pronto, ó. Aí você pega isso daqui e coloca aqui do lado, ó, e está dimensionado. Esse eletroduto. Vou passar um exercício, pessoal, para vocês me mandarem aqui no Zap para nota, só para ver se vocês entenderam. Vocês fazerem agora e me enviar, eu vou mandar um Zap para vocês, que é só para trabalho. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu posso já mandar o exercício aqui. Ninguém, galera. Vocês não estão falando nada, moçada. De boa por enquanto, Juninho. Beleza. Então a atividade é essa aqui, ó. Vamos supor que eu fui lá no meu trabalho por algum motivo e no meu trabalho eu peguei lá, ó. Olha aqui, ó. O quadro, meu eletroduto. Aí do meu eletroduto está saindo alguma coisa aqui, ó. O circuito 5, o circuito 6 e o circuito 14. O circuito 5 está saindo um fase, um neutro e um terra, ó. Um fase, um neutro e um terra. No circuito 6 está saindo também um fase, um neutro e um terra. Aí vocês estavam colocando assim. E no circuito 14, também um fase, um neutro e um terra. Pronto. E eu coloquei aqui também um retorno e um fase, tá? Por garantia, porque o retorno, na verdade, pessoal, ele não sai do nosso quadro. O retorno, ele está do ponto de iluminação no nosso interruptor. Aí não teria necessidade de eu colocar. Eu coloquei só para deixar ele um pouco a mais dimensionado por garantia. Então, um retorno e um fase, eu tenho mais 2 fios, tá? Então, vocês vão dimensionar qual deve ser o diâmetro dessa tubulação para suportar esses 3 circuitos. Essa é a nossa atividade hoje, vocês estão liberados. Vocês vão me enviar nesse número aqui, que eu vou mandar agora no Zap para vocês, que eu vou mandar lá. E aí vocês vão me perguntando, só para a gente ver se vocês entenderam.
Pode mandar bala aí, pessoal. Pega aí na postilhinha de vocês que tá. Deixa eu pegar aqui o celular que eu vou enviar o negócio para vocês. O número.